Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 16 de outubro, sexta-feira. Neste dia a Igreja recorda também duas grandes santas, Santa Edviges, que era mãe de 7 filhos, duquesa da Silésia e da Polônia, viveu cerca de 850 anos atrás. E após a morte de 6 filhos e do marido, ela entrou num mosteiro muito rigoroso, chamado Mosteiro Cisterciense, e a filha dela era abadesa. Sempre se dedicou aos pobres, teve sempre uma vida de muita oração e de caridade. Outra santa que hoje é recordada na igreja é Santa Margarida Maria Alacoque, que viveu um pouco mais de 400 anos atrás. Ela é monja da Visitação. Ela desenvolveu uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus e um amor a Jesus Cristo presente na Eucaristia. Na primeira leitura da carta aos Efésios, nós podemos ouvir o apóstolo Paulo, que ainda fala da graça de Deus que renova em nós a esperança. Nele colocamos a esperança em Cristo. E nele acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, que é penhor da nossa herança para a redenção de todo o povo. Quer dizer, Paulo foi tão impressionado quando lhe aconteceu aquele encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, que é como se a presença de Jesus Cristo não saísse do coração dele e da frente dos olhos dele. E tudo que ele falava, tudo que ele fazia, girava em torno desta presença divina, da qual ele tinha feito e continuava fazendo uma experiência muito poderosa. Por isso, as palavras deles eram persuasivas, porque nasciam não da leitura de alguns livros, mas da experiência diretamente vivida de Jesus, entrando no próprio coração e na própria inteligência e renovando totalmente a existência dele. E o Evangelho é de São Lucas e diz o trecho que é lido hoje, que milhares de pessoas se reuniram para ouvir Jesus, a ponto de uns pisarem os outros. E Jesus começou a falar dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, na realidade, manifesta uma preocupação com uma religião formal, que acaba sendo, quando é formal, acaba sendo muitas vezes de mentira, no sentido de que formalmente tudo corresponde às normas, às regras, etc. Mas depois, lá dentro do coração, lá nas atitudes e nos comportamentos onde não tem gente controlando, a vida vai por outros caminhos que não tem nada a ver com Deus e o seu reino e as suas leis. E então Jesus insiste para dizer: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque basta pouco fermento para levedar a massa inteira. Se o fermento da hipocrisia, da falsidade, do formalismo entra no nosso coração, nós, em vez de ficarmos encantados e admirados por esta presença divina que é Jesus, que entra na nossa vida através da sua palavra, dos sacramentos da Eucaristia, da penitência e de toda a vida da igreja, da amizade fraterna que vivemos com a comunidade, então, se nós não fixarmos a nossa atenção nisso, nós também vamos cuidando de respeitar algumas regras. Não, eu não faço nada de mal, etc. Mas Deus, na realidade, fica lá longe no céu e não tem mais nenhuma interferência, nenhuma possibilidade de interferir na maneira de conduzir a nossa caminhada terrena no dia a dia. E depois Jesus fala outras palavras que são interessantes, quando fala: não há nada de escondido
que não venha a ser conhecido. Mesmo aquilo que foi dito na escuridão será publicado, proclamado sobre os telhados. Naquela época não tinha as mídias sociais e os WhatsApp, os Facebook da vida. Então, Jesus dizia, será proclamado sobre os telhados, para dizer que quando tinha muita perseguição e as pessoas tinham medo de falar da ressurreição de Jesus Cristo e desta esperança na vida eterna que Ele tinha trazido, da sua vitória sobre o mal e sobre a morte. Então as pessoas tinham medo de falar dessas coisas e falavam no pé do ouvido. Mas Jesus está dizendo, mas vai chegar um dia em que tudo isto será proclamado publicamente para todos. E depois tem palavras que nós deveríamos decorar e que são de uma beleza extraordinária. Quando fala assim, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus está recomendando de não ter medo diante dos desafios da vida, diante das hostilidades que naquela época poderiam significar a prisão, como Pedro, Paulo, eles ficaram aprisionados durante algum tempo, ou como uma perseguição que chegava ao martírio. Sim, depois de anos, mas também eles foram martirizados. Mas ele diz, não fiquem com medo, porque o Senhor que é Pai, é Criador, é nosso Pai, Ele a todos nos ama e conhece a circunstância de cada um, assim como Ele que sabe até mesmo os cabelos da nossa cabeça, quantos eles são. E Ele que fica sabendo quando um pardal cai no chão, porque acabou a vida dele. E então, se Ele que tem esta atenção minuciosa aos nossos cabelos e aos pardais, quanto mais Ele acompanhará com carinho, com amor verdadeiro e profundo a nossa caminhada nas diversas circunstâncias, nos desafios que devemos enfrentar. E assim Jesus vai fortalecendo os seus discípulos, os apóstolos que têm maior responsabilidade e toda a grande multidão, milhares, fala o evangelho que é lido hoje, e ele quer fortalecê-los para que cada um não fique vacilando, ora entusiasmado com Jesus quando todas as coisas parecem que dão certo, segundo esta maneira que Jesus tem de olhar as coisas, ora recuando e escondendo-se, não querendo mais participar porque tem uma contrariedade, uma dificuldade, se levantou uma confusãozinha, uma pequena briga e tal. Então ele diz assim, não tenhais medo. Vocês não devem ter medo de quem pode machucar o corpo ou até mesmo matar o corpo. Vocês devem ter medo daqueles que podem perder a alma de vocês, porque isto é mais grave. E então nós temos tudo que aprender ainda de Jesus, de sua palavra e de toda a vida da igreja, para que no nosso dia a dia, com tantas diversidades e às vezes confusões que nos toca viver, podemos fixar mais o nosso coração e o nosso olhar na Tua presença, Senhor Jesus, porque é dali que floresce de novo o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa coragem, a disponibilidade para acolher e perdoar outras pessoas que porventura nos machucaram em algum momento, a atenção para ver como podemos ajudar quem está passando por necessidades, porque é isto que vai renovar a vida do mundo para nós e como testemunho que podemos dar desta vida nova a todos. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.